Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos dá de podermos, uma vez mais, cooperarmos, com o nosso pastor presidente, atendendo esta honrosa escala aqui na Rede Brasil de Comunicação. Queremos louvar a Deus por esta grandiosa oportunidade de poder estar participando do culto no lar e poder ter a oportunidade de transmitir algo da parte de Deus para as famílias, para vidas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que tem sido um instrumento de Deus nesse estado, nesta nação. Agradecer a Ele pela oportunidade que Ele tem nos dado e louvar a Deus pela vida do pastor Manassés, nosso amigo. Muito bom estar com ele sabe a alegria que tem de cultuar ao seu lado. Presbítero Vixson, pela primeira vez estamos juntos aqui. Todos os irmãos que estão aqui, toda a equipe da Rede Brasil, que o Senhor possa abençoar. Queridos, com a permissão do nosso pastor Manassés, eu quero os convidar para juntos lermos uma porção da Palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, verso de número 1 em diante. Se você tem um exemplar das Escrituras, você pode estar participando da leitura da Palavra de Deus nesta oportunidade. Marcos, capítulo 5, versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E estando ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, glória a Deus, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis
quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Quem pode dizer amém, queridos? Queridos, eu quero falar nesta noite sobre o gadareno, o homem que teve a sua vida mudada por Jesus. Aleluia. Só Jesus tem poder para libertar, para transformar, para mudar a vida do homem. A Bíblia não nos informa o nome deste homem. Este homem, dentro desse texto, ele é um anônimo, mesmo a Bíblia não mostrando o seu nome, mas mostra a situação daquele homem. Em primeiro lugar, é preciso dizer que este homem ele é apresentado apenas como um endemoniado de uma cidade chamada Gadara. Vale salientar que a cidade de Gadara, ela fazia fronteira com a Galileia e estava situada na região leste do mar de Tiberíades. Gadara fazia parte da grande e conhecida Decápolis, região essa composta por 10 cidades gentílicas, cidades pagãs que faziam fronteiras com Israel. Como disse, a Bíblia não revela o nome deste homem, entretanto, nos dá o perfil da situação espiritual que aquele homem se encontrava. Lucas capítulo 8, versículo 27, vai nos dizer que quando Jesus estava saindo do barco, um homem da cidade de Gadara veio-lhe ao encontro. Observe o quadro daquele homem, o seu estado espiritual e físico, a sua situação. Estava endemoniado havia muito tempo, sem casa, sem roupa, vivia no cemitério entre os sepulcros. Observe que a primeira característica da situação espiritual daquele homem é que aquele homem, ele era possesso por demônios. E eu preciso destacar que há uma diferença entre a possessão e a opressão. A opressão é quando alguém está oprimido pelas forças do mal, sofrendo ataque das trevas, principalmente na sua mente. O indivíduo, ele entra em um abatimento profundo, ficando angustiado, com medo e sufocado pelo inimigo. Geralmente pessoas oprimidas, elas são tendenciosas a desistir de tudo, inclusive da sua própria vida. Satanás diz para elas que não tem mais jeito, que tudo está perdido e que a solução para essas pessoas é tirar as suas próprias vidas. E os irmãos podem perceber, o índice tem aumentado de suicídios. E tudo isso é fruto de opressão maligna na mente do ser humano, que leva pessoas a tirar a sua própria vida. Observe que pessoas oprimidas por Satanás, elas também são tendenciosas a viverem amarguradas, com rancor, não liberam perdão, têm dificuldade até também de se perdoar. Mas há uma mensagem de Jesus para aqueles que são oprimidos. Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer te libertar desta opressão nesta noite. Aleluia. Como disse, há uma diferença entre a opressão e a possessão. A possessão, por sua vez, é a realidade na qual o demônio, ao possuir uma pessoa, começa a ter domínio absoluto sobre o seu corpo, o domínio dos seus movimentos, de sua fala e suas ações em modo geral. E a Bíblia diz que este homem era possesso por demônios. Mas não era qualquer demônio. Há duas características sobre essa possessão. Primeiro, que ele era possesso por legião. E, em segundo lugar, não era uma possessão recente. A Bíblia diz que ele era possesso por legião. E essa possessão era antiga, há muito tempo. Observe que a palavra legião era uma nomenclatura militar usada para designar a principal unidade de divisão do exército romano nos tempos bíblicos. Uma legião era composta por 6.000 soldados. E quando aquele endemoniado ele está possesso,
Os demônios que falam na sua boca se apresentam para Jesus como sendo legião, indicando que eram muitos que estavam dominando aquele homem. Como disse, a possessão era antiga. Há muito tempo, aquele homem vivia sob o domínio das trevas. E aqui está o quadro espiritual daquele homem. Em primeiro lugar, ele era possesso por demônios. Em segundo lugar, aquele homem era temido pelas pessoas. Mateus, que é um dos evangelhos sinóticos que também narra essa história, vai dizer em Mateus 8:28 que este homem era um homem feroz, ou seja, era um homem violento e perigoso. As pessoas temiam passar por onde aquele homem estava. As pessoas cortavam caminho para não se deparar com ele, para não estar no mesmo ambiente que ele estava, para não cruzar o caminho daquele homem. Ele era temido pelas pessoas. A Bíblia diz que ele possuía uma força sobrenatural. Lucas, ou Marcos, capítulo 5, versículo 4, diz que sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Aquele homem, ele é comparado a uma fera indomável que ninguém podia amansar. Veja o quadro daquele homem. Mas Jesus não desiste de ninguém. Jesus é especialista em transformar situações. O homem que era temido, que as pessoas não queriam ir ao seu encontro, Jesus foi ao encontro dele. Aleluia, glória a Deus. Em terceiro lugar, além de ser possesso por demônios, além de ser temido pela sociedade, aquele homem era um homem sem paz. Marcos capítulo 5, versículo 5 nos diz que passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ou seja, ele não tinha rumo nem direção, vivia vagando como um andarilho e gritando como um louco pelos montes. E o texto diz que ele se automutilava. Ele mutilava o seu próprio corpo, cortando o seu corpo, ferindo-se com pedras. Observe, irmãos, vale destacar isso aqui, que ultimamente temos visto notícias, redes sociais, jornais, indicando o grande aumento de pessoas que têm se mutilado. A automutilação, influenciado por alguns jogos, influenciado por alguns tipos de brincadeira, que isso não pode ser chamado de brincadeira, influenciado por pessoas, e vale destacar que quem está por trás disso aí é Satanás, porque veja que esse homem aqui está possesso por demônios, e ele já comete isso, que para nós, ultimamente tem sido recente, mas isso já é algo antigo, e a Bíblia nos mostra que ele se cortava com pedras. Isso é o que Satanás tem para fazer com as pessoas oprimidas por ele, com pessoas que abrem brecha para ele, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás. Aquele homem não tinha paz, ele não tinha rumo nem direção, mutilava seu próprio corpo, cortando-se com pedras. Aquele homem é considerado um morto-vivo. Por quê, irmão Agnes? Porque Marcos 5:3 diz que ele morava nos sepulcros. E os sepulcros naquele período eram feitos em cavernas. Irmãos, pensa comigo, um homem está dentro de cavernas, no meio de mortos. Veja o que Satanás fez com aquele homem. Satanás roubou muita coisa daquele homem. Mas vale destacar que aquele homem estava sem casa, sem consciência, sem controle sobre sua própria vida, sem controle sobre suas ações, sem roupa,
nu, com seu corpo sangrando por causa dos cortes que ele mesmo fez com as pedras. Veja como estava o quadro daquele homem. Possesso por demônios, temido pelos homens, um homem sem paz, um homem que morava nos sepulcros, considerado um morto-vivo. Este homem, ele foi assaltado pelo diabo, porque Jesus disse, eu citei aqui, agora há pouco, João 10:10, que o diabo vem, o ladrão vem, senão a matar, a roubar e a destruir. E o que foi que o inimigo roubou daquele homem? Eu pude encontrar algumas coisas que Satanás roubou daquele homem. O inimigo roubou, em primeiro lugar, a liberdade daquele homem. A Bíblia diz que, devido à sua força sobrenatural, ele conseguia quebrar os grilhões que lhe algemavam das suas mãos e as algemas dos seus pés. Ele conseguia se livrar das algemas de Gadara, mas não conseguia se livrar das algemas de Satanás. Ele conseguia quebrar as correntes dos homens, mas não conseguia quebrar as correntes das trevas. Sabe por quê? Porque o homem não tem poder de se auto-libertar das mãos de Satanás. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus tem poder para libertar o homem do pecado, do vício e das obras do diabo. A Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, ele era um prisioneiro do reino das trevas. E eu preciso lhe dizer que só Jesus pode libertar o homem das correntes invisíveis. Eu vou dizer de novo. Só Jesus pode libertar o homem das correntes invisíveis. Glória a Deus. O próprio Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Jesus, porque ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. João 8:36, Jesus disse, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em primeiro lugar, Satanás roubou a sua liberdade. Em segundo lugar, Satanás roubou a sua sanidade mental. Ele não conseguia perceber que sua vida estava sendo destruída pelas trevas. Porque Satanás, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos homens. Ele cega o entendimento. E talvez você está preso, aprisionado, acorrentado em vícios, em situações que você tenta se libertar. Você já tentou escapar disso aí e você não consegue. Sabe por quê? Porque você não tem força para se libertar. Quem tem força para te libertar é Jesus. O sangue de Jesus, o nome de Jesus, o evangelho de Jesus. Somente Ele tem poder para te libertar. Então, observe que este homem, ele tinha perdido a sua sanidade mental. Ele não conseguia perceber aquilo que Satanás estava fazendo com ele, porque Satanás tinha tomado a sua mente, ocupado o seu corpo, dominado as suas ações, suas reações, sua fala. Toda a sua vida estava dominada por Satanás. A Bíblia diz também, irmãos, que o diabo roubou a sua dignidade e a sua moral. O homem andava sem roupa, exposto à vergonha e humilhado, sem honra, sem liberdade e sem sanidade mental. Porque o texto diz que depois que Jesus o libertou, ele estava em perfeito juízo. Então isso demonstra que ele estava fora de si. Então a Bíblia nos informa que este homem andava despido, indicando que ele estava humilhado diante da sociedade, envergonhado. Satanás também roubou a sua família. Veja, irmãos, aquele homem estava distante das pessoas que lhe amavam. O inimigo o afastou
dos vivos e lhe aproximou dos mortos. Que coisa terrível. Tirou ele de dentro da sua própria casa para ele morar dentro dos sepulcros, dentro de um cemitério. Lhe distanciou dos vivos e lhe aproximou dos mortos. Tirou o seu desejo de viver, arrancou a sua esperança. Além disso, também Satanás roubou o valor que aquele homem tinha para a sociedade. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus libertou aquele homem, enviou os demônios para a manada de porcos. Quando os porcos se precipitaram, os homens quiseram expulsar Jesus da cidade de Gadara. Sabe por quê? Porque para aqueles homens, os porcos eram mais valiosos do que aquele homem. Então veja o que Satanás roubou daquele homem. Roubou a sua liberdade, roubou a sua sanidade mental, roubou a sua dignidade e a sua moral, roubou a sua família, roubou o valor que ele tinha para os homens. Este é o quadro daquele homem, um homem endemoniado, um homem temido pelas pessoas, um homem sem paz, um morto-vivo, assaltado por Satanás. Mas o que me chama a atenção é que a miséria daquele homem mexeu com o coração de Deus. Deus não suportou ver mais Satanás destruir a vida daquele homem. E aquele homem então entrou na lista de prioridade da agenda ministerial de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Aquele homem tornou-se alvo das misericórdias de Deus. Jesus então decidiu ir ao seu encontro. Aquele homem não foi ao encontro de Jesus, não foi pedir socorro a Jesus, estava distante de Jesus. Foi Jesus que quis ir ao seu encontro, foi Jesus que quis buscá-lo, foi Jesus que quis libertá-lo, foi Jesus que atravessou o mar para resgatar aquele homem. E isso não é outra coisa senão graça. Isso não é outra coisa senão misericórdia. Aleluia. Quem escolheria aquele homem? As pessoas não queriam cruzar o caminho dele, mas Jesus foi ao seu encontro. Veja o que diz a palavra de Deus, Marcos capítulo de número 4, e o versículo de número 35. Jesus deu uma ordem para os discípulos para atravessarem a outra margem. Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, num barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5, versículo 1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Que coisa linda. Jesus então convoca os discípulos e diz: vamos para o outro lado. Passemos para outra margem. Eu vou ao encontro de um homem. Irmãos, quando Jesus diz assim: passemos para outra margem, Satanás, irmãos, ele ficou preocupado. Porque a outra margem estava sobre o seu domínio. A outra margem estava além das fronteiras de Israel. A outra margem havia um homem endemoniado, um prisioneiro de Satanás. E Jesus não podia chegar ali, porque se Jesus chega na outra margem,
Jesus desfaz as obras do diabo. E Satanás não queria que aquele homem fosse liberto, mas era desejo de Deus libertá-lo. Satanás sabia que se Jesus fosse lá na outra margem, ia colocar os planos dele por terra. Jesus ia desfazer de tudo aquilo que ele tinha feito, porque a Bíblia diz que o Filho do Homem se revelou para desfazer as obras do diabo. Aleluia! E ele quer desfazer as obras do diabo hoje, na tua casa, na tua família, na tua vida, porque só ele pode fazer isso. Então a Bíblia diz que se levantou uma tempestade, com o intuito de impedir a chegada de Jesus à outra margem. Mas Jesus se levanta, aquieta o vento, acalma o mar. Jesus navegou cerca de 11 quilômetros de travessia até chegar a Gadara. Não há poço profundo que as misericórdias de Deus não alcance. Não há distância entre Deus e o homem que o Senhor não alcance ele. Era cerca de 11 quilômetros de navegação. Mas Jesus não olhou para a distância. Jesus não olhou para a tempestade. Jesus não olhou para as dificuldades. Jesus foi ao encontro daquele homem, porque queria salvá-lo, porque queria libertá-lo. E hoje, você acha que você está aí em vão? Ouvindo essa palavra? Na frente dessa TV? Com o celular na mão? Ouvindo o rádio? Ou aí na internet? Você pensa que é em vão? É não. Foi o Senhor que criou essa situação, que marcou esse encontro, que te prendeu aí, que permitiu que tu escutasse essa palavra. Talvez tu estás distante, talvez tu estás aqui no estado, ou estás fora do estado, ou estás talvez até em outra nação, mas não há distância que o Senhor não te alcance. Ele está aí falando contigo nesta noite, te dizendo: eu quero te libertar. Abre o teu coração para mim, eu quero te ajudar. Eu quero te tirar dessa que tu não consegue sair, dessa que tu tem medo até de sair, porque a tua vida corre perigo. Mas Jesus está falando contigo hoje através da sua palavra. Eu tenho poder para desfazer as obras do diabo. Existem ameaças contra a tua vida. Existem ameaças do inferno contra a tua casa, contra a tua família. Mas Jesus vai fazer tudo isso hoje cair por terra. Abre teu coração para Ele. Tu não podes perder esta oportunidade. Hoje é a noite da corrente ser quebrada. Hoje é a noite da libertação. Hoje é a noite de Jesus mudar a tua história por completo. Hoje é a noite de Jesus mudar a página da tua vida. Hoje é a noite de Jesus surpreender a ti mesmo, a tua família e a todos aqueles que te conhecem, porque Jesus quer transformar o teu viver. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi ao encontro daquele homem. E quando Jesus chegou em Gadara, irmãos, a Bíblia diz que os demônios sentiram de longe a presença de Jesus e correram ao seu encontro e se prostraram para adorá-lo. Veja o que diz a palavra de Deus, Marcos capítulo 5, versículo de número 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormente. Sério, não atormenta a gente não, Jesus. O que é que o Senhor veio fazer aqui? O Senhor estava do outro lado. Nós sabemos quem tu és, irmãos. Eles declararam, os demônios declararam, disseram: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Viesse nos atormentar antes do tempo. Jesus é o atormentador dos demônios. Os demônios tremem de medo de Jesus. Não tem como os demônios ficar onde Jesus chega. Eles batem em retirada. E Jesus nesta noite quer quebrar os laços do diabo contra a tua família. Ele quer entrar na tua casa. Aleluia. Abre a porta do teu coração hoje. Abra a porta da tua vida hoje para Jesus arrancar esse morador,
e entrar e fazer morada na tua casa, liga para cá, manda uma mensagem, entrega a tua vida para Jesus. Não perde tempo. Hoje é a noite de Jesus te libertar. Aleluia. Diz a palavra de Deus que eles temeram, solicitaram a Jesus que fosse enviado para as manadas ou para a manada de porcos. E diz a palavra de Deus que Jesus libertou aquele homem daquilo que ninguém podia libertar. Capítulo 5, versículo 8. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Jesus libertou aquele homem daquilo que ninguém podia libertá-lo. Olha para cá. Escute isso aqui. Jesus pode te libertar do vício da bebida, do vício do cigarro, das drogas, da prostituição, dessa depressão, dessa angústia. Não há corrente que Jesus não quebre. Não há problema que Jesus não resolva. Não há situação que Jesus não desfaça. E hoje é a noite que Ele quer mudar a tua história. Tu estás chorando. Tu estás sentindo a palavra entrando no teu coração. E tu estás dizendo assim: mas eu não posso. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus tem poder para apagar o teu passado. Porque Ele quer te perdoar. Abre o teu coração para Jesus, para que Ele te liberte nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Jesus mostrou, além de libertá-lo daquilo que ele não podia ser liberto, Jesus mostrou para os habitantes daquela cidade que aquele homem era muito mais precioso do que uma manada de porcos. Para aqueles homens de Gadara, os porcos valiam mais do que aquele homem. Porque Satanás roubou o seu valor. Pensa comigo, um homem com um cabelo grande, barbudo, despido, sujo, cortado, com o seu corpo sangrando. Quem, pastor Manassés, ia acreditar que Jesus tinha um negócio com aquele homem? Quem ia enxergar que aquele homem ia ser um missionário? Quem conseguia entender que Jesus o amava e tinha uma obra para ser realizada na vida daquele homem? Sabe por quê, irmãos? As obras de Deus são surpreendentes. Aleluia. As obras de Deus são surpreendentes. E Jesus surpreendeu, sabe quem? Satanás. Satanás achou que, como aquele homem estava possesso por demônios, ele achou que aquele homem ia morrer como o cavalo dele para sempre. Esse aqui está destruído. Inclusive já está até nos cemitérios. Daqui uns dias eu abro a cova dele, ele entra. Para ele está perdido, está acabado. Ele já está junto dos mortos. Esse é o final dele, a morte. Mas Jesus disse: vai não. Eu tenho uma obra com ele. Vou libertá-lo. Vou transformar. Aleluia. Vou transformar ele em um pregador. Vou transformar ele em um missionário. Ele vai ser um instrumento meu na terra. Ele vai ser um testemunho vivo na cidade de Gadara e na região de Decápolis. Ele vai anunciar a minha palavra. Depois que Jesus libertou aquele homem, mostrando o seu valor para os habitantes daquela cidade. Aquele homem era mais precioso do que a manada de porcos. Jesus restaurou a vida daquele homem por completo, lhe dando paz. Lucas 8:35 diz: o povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Que coisa linda! Ele estava sentado. A Bíblia diz que ele vivia andando de dia e de noite. Jesus disse: agora sente. Eu vou lhe dar descanso. Você vivia sem descanso. Sente, meu filho. Eu vou lhe dar descanso. Vestido. Você vivia nu, humilhado, envergonhado, com as suas cicatrizes expostas, com o seu corpo sangrando.
mas eu vou lhe vestir. Aleluia. Ele estava vestido. O homem vivia fora de si. Jesus disse, eu vou lhe dar perfeito juízo. Arrancou os demônios. A Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. E aqueles que não criam, aqueles que temiam, aqueles que não conseguiam enxergar algo de bom naquele homem, olharam para ele e disseram, não pode ser. E se aquele endemoniado, não pode ser. A Bíblia diz que eles temeram. Jesus vai surpreender a sociedade. Jesus vai surpreender a família. Jesus vai surpreender a tua casa com o que Ele vai fazer na tua vida. Se tu abrir o teu coração para Ele nesta noite. Jesus transformou aquele homem em um pregador para a sua família e para a sua cidade. Depois que Jesus terminou de fazer aquela obra, Jesus disse, vamos embora. Vamos entrar no barco. Vamos voltar para as regiões da Galileia. Parece que eu estou vendo, pastor, ele segurando assim, dizendo, Jesus, tem uma vaguinha no teu barco aí para mim. Me leva contigo. A Bíblia diz que ele insistiu para ir com Jesus. Me leva contigo. Eu nunca senti o que eu senti hoje. Me tira daqui desse ambiente. Me tira daqui dessa cidade. Aqui só me causou tristeza, só me causou vergonha. Eu fui humilhado aqui, a minha vida foi destruída aqui. As marcas que eu carrego no meu corpo foram feitas aqui. Me tira desse ambiente, Jesus. Jesus disse, não, filho. Serias até bem-vindo no meu barco. Mas eu não vou lhe levar para lá. Eu vou lhe usar aqui. Aqueles que lhe viram destruído, aqueles que lhe viram sem condições alguma, vão ver você restaurado. E eu quero que você anuncie. Você vai transmitir uma mensagem. E qual é a mensagem, Jesus, que eu vou transmitir? Você vai pregar o evangelho das misericórdias. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo 5, versículo de número 19, diz assim, Jesus, porém, não lhe permitiu. Não permitiu o quê? Que ele entrasse num barco. Versículo 18 diz assim, e entrando ele num barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Era dizendo assim, me leva Jesus contigo. Jesus disse, não, meu filho, você vai ficar. Aleluia, irmão. Eu estou rindo, irmão, assim. É porque eu estou contente com o que Jesus faz e vai fazer aqui nesta noite. Aleluia. Eu sinto que a palavra está entrando em vidas e Jesus já está salvando. Aleluia. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse assim para ele, vai para a tua casa. Tua família está com saudade de ti. Satanás te tirou de dentro de casa, te colocou para morar dentro de um cemitério, mas volta para casa. Volta para casa que a tua família vai ver a mudança que eu fiz em ti. Volta para os teus. Versículo 19. E anuncia-lhes o quê? Quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aquele homem foi alvo das misericórdias. Sabe o que é misericórdia? Favor imerecido. É graça. É o homem estar na miséria e ser trazido para perto do coração de Deus. Aquele homem foi alvo das misericórdias. E o versículo 20 diz assim, e ele foi, e começou a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Olharam para ele e disseram, não acredito. E se aquele homem que todo mundo tinha medo de passar por ele, sou eu mesmo, sou crente agora, viu? Jesus me salvou, Jesus me libertou e ele me transformou em um pregador. Ele me transformou em um missionário. Ele mandou eu levar a mensagem dele e hoje Jesus quer te libertar. Hoje Jesus quer te transformar. Ele quer te fazer um pregador do evangelho, um instrumento de Deus para anunciar as misericórdias dele. E quão grandes coisas ele quer fazer na tua vida. Vem para Jesus hoje. Liga para cá. Manda uma mensagem. Não perde a oportunidade. Deixa Jesus entrar na tua casa. E que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Obrigado, pastor.